Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo no nosso canal, Cool Girl Monologue. Em 2012, a Gillian Flynn não só lançou um livro de suspense que falava somente sobre uma esposa desaparecida, mas sim sobre um raio-x que tecia sobre relacionamentos e casamentos de fachada, por assim dizer. Ela chocou com essa irrealidade, uma estrutura que ela traz de você ter que ser aceita, né? Que a sociedade impunha e ainda impõe, sobre você ter que ser perfeita para ser amada e admirada. Então, em 2012, o David Fincher, diretor de filmes como Seven, Clube da Luta, ele resolveu trazer ao cinema a releitura ou a cinematográfica muito especial desse livro. E para poder fazer a cinematográfica conforme o livro, ele foi e chamou a escritora Gillian Flynn para ser a roteirista desse filme, para não perder a essência da personagem, para não perder a essência do livro, e que ele conseguisse trazer de forma real o que ela queria falar naquele momento. Para quem assistiu o filme, e acabou não lendo o livro, precisa entender como que acontece com a personagem dentro do livro para tecer toda essa psicologia dela. Então, se você que assistiu o filme achou ele impressionante, também precisa entender tudo que ficou guardado por trás das páginas do livro da Gillian Flynn, como o relacionamento da Amy com o Nick. Nós temos também, né, todo o passado traumático da Amy, que é a Amazing Amy, a Amy perfeita, e também entender como que funciona cada momento e cada história que teve ali para poder criar esse livro e esse filme perfeito. Então, antes de iniciar, se você ama livros, filmes, música, true crime e estudos sobre a psicologia por trás de cada personagem, já aproveita para se inscrever no canal, curtir, deixar o seu comentário e compartilhar, porque nos próximos minutos nós falaremos sobre o livro e o filme A Garota Exemplar, de Gillian Flynn. Então, para entendermos, né, como que o livro dela gerou milhões de cópias, teve o filme que também ficou bastante conhecido, a gente precisa entender toda a estrutura literária por trás da escrita da Gillian Flynn. Nesse ponto, eu separei dois tópicos que foram cruciais para entender a narrativa. O primeiro é que o Nick Dunne, que é interpretado pelo Ben Affleck no filme, no primeiro momento, a gente entende que ele é uma pessoa tóxica, rigorosa, mentirosa, com quem ele vai lá e trai a Amy com uma aluna 20 anos mais jovem. A gente vê também o desespero e a apatia dele, né, com relação ao desaparecimento da esposa dele no 5º aniversário deles. E nós temos também a segunda parte, que é a parte do diário pessoal da Amy, em que ela conta desde quando ela conheceu o Nick, ela fala dos seus traumas, ela fala do seu passado e também conta tudo o que está acontecendo ali até chegar a uma parte que chocou todo mundo, que foi onde ela falava que tinha medo do próprio marido dela matá-lo. Então, a genialidade na escrita da Gillian Flynn foi para trazer a gente nessa divisão em que, inicialmente, né, a gente vê isso, entende que a Amy é uma vítima, ela é vulnerável, ela tem todo esse aspecto de olha o que está acontecendo, como que eu conheci, a diferença do meu marido do que ele era antes para o que ele é agora. E a gente também aprende a não gostar do Nick, porque ele é uma pessoa negligente, ele é uma pessoa mentirosa, ele é um traidor. E a gente cria toda esse carinho pela personagem da Amy e passa a odiar o Nick. Então, nós entendemos que a genialidade da Gillian Flynn para criar toda essa narrativa de personagens que a gente não pode confiar, ela trouxe de um jeito em que faz a gente criar uma empatia muito grande pela personagem da Amy Dunne e criar uma raiva gigantesca pelo personagem do Nick, porque tem toda essa demonstração dos erros, dos acertos e tal, e você não sabe em quem confiar inicialmente, porque não fica no livro, no caso, na cara do que está acontecendo.
Então, é onde ela traz, né, onde ela faz a gente acreditar ceticamente em toda essa narrativa estruturada da Amy, para que a gente possa ser levado e fluindo conforme a autora queria. No livro, a Flynn, ela gasta todo esse momento dela para trazer, né, essa realidade do casal, desde o início que eles começaram a se relacionar até o casamento, a mudança deles de Nova York para o Missouri e depois sobre a traição que o marido dela comete, né, com uma aluna 20 anos mais nova que ela, que foi exatamente da mesma forma com que eles se conheceram. Se tinha uma red flag aí, ela jogou no lixo quando ela começou a se relacionar. E a gente percebe isso tanto no livro quanto no filme, que os dois, na minha opinião, são muito, muito manipuladores um com o outro. Então eles estão navegando no mesmo barco. Agora a gente vai falar sobre um ponto muito importante do livro, que é o trauma da infância da Amy Dunne, que traz ela para ser essa pessoa, né, que nós vemos hoje, que foi a criação dos livros da Amazing Amy, que no filme foi muito resumido. Só que resumiu para poder tecer momentos maiores, que é a questão do plot twist e muitos outros assuntos que a gente ainda vai falar aqui um pouquinho. No livro, nós entendemos que a personagem Amy Dunne, ela nunca pôde ser a pessoa real quem ela queria ser. Ela precisava ser extremamente perfeita. Foi filha de pais psicólogos super famosos de Nova York que tentavam moldar ela para ser a estética perfeita de uma pessoa sem erros. Tanto que eles criaram os livros chamados Amazing Amy, a Incrível Amy. E como que funcionava, né, essa Amazing Amy? Se a Amy Dunne real tocasse violino e largasse, a Amazing Amy seria maravilhosa em violoncelo e nunca ia largar. Se a Amy dançava balé e saiu, a Amazing Amy foi uma bailarina incrível que sempre conquistou tudo o que ela queria. Então, se a Amy foi ruim com os relacionamentos, a Amazing Amy seria perfeita, a noiva perfeita para estar no relacionamento perfeito. E foi realmente assim que foi totalmente estruturada a personalidade da Amy Dunne. E é o que ela nos retrata nos livros. Então, a Gillian Flynn deixa claro que a Amy cresceu nessa sombra da personalidade da Amy incrível. E também deixa bem estruturado para nós entendermos que a Amy não gostava de ser essa personalidade, que ela queria poder ser ela mesma. E então, essa pressão transforma a Amy em uma pessoa totalmente moldada ali para ser perfeita, a esposa rica, magra, bonita, supermodelo, que nunca reclama, que é o verdadeiro sinônimo da cool girl, que a esposa que o Nick queria era a filha perfeita que os pais dela queriam. Então, ela acabou se tornando aquilo que os pais idealizavam, que eles criaram para ela ser. E aí a gente vê onde começa todo o plot twist da história, porque ninguém espera a reviravolta que vai chegar. Então nós vemos que essa pressão que os pais da Amy colocavam nela transformou ela numa camaleoa social. O que seria essa camaleoa social? É alguém que era capaz de se moldar perfeitamente para caber dentro de um certo ambiente, porque ela era a personificação de tudo aquilo que as pessoas colocavam nela, de todas as expectativas. Então, ela seria perfeita. Ela seria a esposa perfeita que o Nick queria, ela seria a profissional perfeita, ela ia ser tudo. E aí é onde a gente vê que na hora que eles se casam, que a Amy fala que vai ser perfeita pro Nick, o Nick falha com isso, que é onde acontece a traição com uma aluna 20 anos mais nova, que a Amy fica assim, eu vou pedir o divórcio? Não, ela não pede o divórcio. Ela simplesmente planeja uma vingança totalmente estruturada que ela faz para poder ir contra o marido dela e ele aprender o que ele fez. Então, é exatamente nesse ponto crucial da história que a gente vê
a chegada do monólogo da Garota Legal, o Cool Girl Monologue, que deu origem ao nome do nosso canal. O David Fincher conseguiu resumir as 4 páginas que a Gillian Flynn criou para trazer, né, nesse puro e intenso surto que estava acontecendo ali. Ele conseguiu, em 2 minutos, mostrar perfeitamente o que a gente sente, sem contar na trilha sonora maravilhosa que tocou durante, que você ficou fixado naquele, meu Deus, o que vai acontecer agora. No filme, a gente vê que o diretor David Fincher, ele traz essa reflexão em uma cena genial de 2 minutos, que é a Amy dirigindo na outra estrada, e aí ele coloca trechos do livro dela lendo, que é a voz da Rosamund Pike de fundo, né, de como que tá acontecendo ali, o que aconteceu para chegar naquele momento. Tece desde o início do relacionamento deles, como ela conheceu o Daisy, que é o ex-namorado dela, até a situação atual. E aí a Amy, né, a Rosamund, ela mostra como que foi toda a mudança da estética da personagem. Que ela cortou o cabelo, comeu tudo que ela queria comer. Ela saiu daquela imagem de perfeição moldada para o que ela realmente precisava naquele momento. E no livro, a Gillian Flynn descreveu este momento em 4 páginas muito intensas, de pura ansiedade, assim, para que fosse um momento muito que você fica assim, presa, que você quer continuar lendo e lendo e lendo para ver até onde a personagem vai chegar naquele momento. Então, nesse momento, a gente tem uma frase, né, nesse momento da cena e do livro, uma parte, uma fala dela que, assim, chocou todo mundo, porque foi onde todo mundo foi começando a perceber o que estava acontecendo. Eu vou ler pra vocês. Os homens sempre dizem isso como se fosse o maior elogio. Ela é uma garota legal, a garota legal é quente, compreensiva, nunca se zanga, adora futebol americano, bebe cerveja barata e come hambúrguer sem nunca engordar. Então, a gente vê aqui que a Gillian Flynn, ela usa a voz da Amy Dunne para poder traçar de forma muito ácida sobre essa realidade de que a sociedade nos impõe, né, de querer ser perfeita para ser amada, ser admirada, ser perfeita a todo momento. E aí ela mostra como que funciona essa questão dos relacionamentos que tem essa tendência na perfeição. E dentro disso, nós temos a garota legal, que é uma ilusão criada, né, ali, para que agrade o homem a todo e qualquer momento. A gente percebe a questão da reviravolta psicológica da personagem, né? Porque ao invés dela levar, né, querer um término, um divórcio e tudo, não. Ela resolve arquitetar com a própria mente, as próprias mãos, todo um plano para fazer com que o marido dela pague porque pelo que ela fez ela passar. E ela não pensa de uma forma tipo assim, não, eu vou fazer uma coisa básica. Não, ela arquiteta todo um crime ali por trás para deixar o marido preocupado, para ele realmente pagar pelo que ele fez ela passar. E é onde a gente vê toda essa estrutura, né, no livro e no diário da Amy, de como que ela projetou e arquitetou todo esse momento. Por exemplo, no filme eles retratam isso, então quem assistiu vai ver essa parte e também vai do livro tem essa descrição que ela tira o próprio sangue por semanas até ela juntar uma quantidade suficiente que dê para construir uma cena de crime ali. Joga na cozinha, espalha na sala, quebra a mesa, pega um martelinho de amassar carne de madeira, né, se eu não me engano, passa sangue nele, coloca na lareira, queima para queimar qualquer vestígio que tá ali e mostrar que foi feito um crime ali, mas que tentaram não deixar vestígios para não serem identificados. E aí, quando ela some, que o marido dela, o Nick, volta pra casa, ele fica desesperado porque vê tudo aquilo naquela situação e resolve chamar a polícia, porque ele não estava entendendo. Então virou um caso que repercutiu, porque ela sumiu por muito tempo. Outra comparação que foi, assim, que eu trouxe pra vocês que eu achei muito fascinante entre livro e filme é o assassinato do Daisy Collins, que é o ex-namorado da Amy, e o desfecho que aconteceu ali na história. Simplesmente a Amy, depois de ter sido passada a perna por 2 contrabandistas, ela precisava recorrer a alguém para ajudar ela ali antes dela voltar para casa.
E aí ela recorre ao ex-namorado dela, o Daisy Collins. E eles vão para casa de campo dele, que era bem afastada. Ela pega, né, mostra, conversa, eles têm toda aquela conversa. E aí ela percebe que o Daisy queria ela naquela forma antiga que é a mesma do Nick. A ingênua, a simples, que não era aquela que tá ali real. E aí, numa cena, né, que ela tá vendo na TV toda a reação do Nick com o que tá acontecendo ali, ela começa a perceber o que, que o Daisy tá fazendo e com uma forma dela conseguir ir embora, ela pega e arquiteta de novo na cabeça dela algo que fizesse voltar ela pra casa como vitoriosa, como se tivessem largado ela e falado pra ela, "Ó, pode ir embora." E aí, num momento muito íntimo dos dois, do Daisy e da Amy, ela simplesmente pega um bisturi que estava ali escondido e acaba executando todo o assassinato do Daisy ali na cama. E como a cama e o quarto eram todos os lençóis brancos, a gente vê uma cena em que chocou todo mundo porque ninguém esperava aquele momento. No livro, ele é descrito com muito mais detalhe, claro, só que de uma forma totalmente diferente do filme. E aí a gente tem, né, essa correlação dos dois, em que a Amy tá ali na cama, então ela fica toda suja, pega, e é onde todo mundo fala da frieza que a Amy teve naquele momento. Ela simplesmente pega, levanta, aproveita que ela tava cheia de hematomas, então ela tá suja com o sangue do Daisy, liga pra polícia, fala que aconteceu ali, inventa toda uma história para ela se passar de vítima novamente, vai pra fora, como tá chovendo, se banha na chuva para tirar o excesso, pega, entra no carro e resolve voltar pra casa dela. E ao chegar, a mídia tá ali, todo mundo tá vendo o que que tá acontecendo, então o mundo inteiro tava sabendo do desaparecimento dela. E ela chega como vítima e ela fala o que que aconteceu, que ela tinha sido sequestrada e violentada, e aí eles simplesmente deixaram ele pra casa. Vamos resumir. E quando ela chega, tem a cena com o marido dela, né, que a câmera pega e mostra. Ele simplesmente fala assim, ele fala, ah, você voltou, e xinga ela, sussurrando ali entre os dois, porque eles vão ver o que que realmente está acontecendo. E aí eles voltam, ficam muito felizes, né, que ela voltou, que ela tá bem. E é onde eles dois percebem, né, na verdade o Nick mais percebe como eles se merecem naquele meio. Porque os dois são extremamente iguais em tudo o que estava acontecendo, na questão da manipulação, na questão de criar todo, arquitetar todo um plano pro que tá ali. E aí eles ficam juntos no final do filme, continuam com todo esse relacionamento, porque eles percebem que merecem um ao outro. Vamos falar assim. E tem uma fala do David Fincher sobre essa parte da música na questão do filme que eu vou trazer aqui pra vocês, que eu vou dar uma lidinha nela pra vocês perceberem e realmente verem quem assistiu o filme, quem vai ter a oportunidade de assistir, o que ele queria passar. Vou ler pra vocês. A música deve soar como experiência de estar em um spa relaxante, mas com algo terrivelmente errado escondido por baixo. E aí é onde o Trent e o Atticus trazem, né, que eles fizeram isso, e com a tensão do ruído branco, que a gente percebe que tá ali, a gente vai sentindo que alguma coisa vai vir a acontecer. Que nem eu falei pra vocês, a gente só não sabe quando. E quando acontece, a música encaixa perfeitamente na cena, perfeitamente no momento que tá ali. É uma parte que eles fizeram muito bem pensada. A gente não espera e quando acontece, parece que fez um diferencial muito grande. Se você é apaixonado por esse estilo literário, eu vou indicar 4 livros maravilhosos com esse mesmo contexto de personagens com narração, né, que é uma narração que você não pode confiar muito, para vocês lerem. O primeiro é Objetos Cortantes, Sharp Objects, que foi o primeiro romance da Gillian Flynn, que trata, né, sobre essa questão de traumas, relacionamentos, casamento, bem pegada de Gone Girl, mas tem uma diferença muito sutil. O segundo é A Garota do Trem, The Girl on the Train, que é da Paula Hawkins, que é uma escritora fenomenal. Eu li vários livros dela, então quem for ler livros dela, vocês vão ver que é uma narração
totalmente diferente. E esse livro, a personagem principal narra de uma forma totalmente instável, porque ela tá tentando descobrir um assassinato que aconteceu ali, um mistério. E aí você fica, assim, tentando, né? Ela vai e volta, vai e volta. Então, ele foi um dos livros da Paula Hawkins que eu li primeiro e foi um dos meus favoritos por muito tempo. A terceira indicação é A Paciente Silenciosa, The Silent Patient, que é do Alex Michaelides, que traz, né, toda essa questão de psicologia, de estudar a mente humana. Então foi um livro bem criterioso, que eu gostei bastante. E o quarto livro que eu indico para vocês, e o último aqui no momento, é Anatomia de um Escândalo, Anatomy of a Scandal, da Sarah Vaughan, que traz toda essa visualização da realidade de escândalos de relacionamento ali dentro que foram destruídos por alguma coisa. Então, são esses os 4 livros que eu indico pra vocês. Eu também tenho alguns filmes que eu vou deixar na legenda, que foram filmes cruciais também para toda essa análise, para poder trazer para vocês tanto livros quanto filmes, que eu vou deixar aqui embaixo. Para concluir o nosso vídeo, é impressionante a gente perceber como essa estética da Cool Girl permanece até os dias de hoje. Nós vemos isso em filmes, livros, séries, no dia a dia também, e que ele abriu muitas portas, né, para discussão na cultura pop sobre esse tema. No fim de tudo isso, a gente percebe que o filme A Garota Exemplar, ou Gone Girl, do David Fincher com a Gillian Flynn, ele não é somente sobre relacionamento, e sim sobre uma personalidade criada para estar ali como perfeita, e que quando as coisas, né, que estavam ali acontecendo perfeitamente acontecem de uma outra forma, ela se transforma. E aí é onde a gente vê, né, essa narrativa onde a personagem tenta ter o controle da sua própria vida, onde a gente vê, né, a imposição da sociedade com relação a essa estética, né, de ser perfeita para ser amada e admirada. E nós vemos tudo isso sendo narrado de uma forma maravilhosa e extremamente cirúrgica que a Gillian Flynn trouxe. Então a gente vê que esse Cool Girl é até hoje, né? Como que eu posso falar? Ele é até hoje moldado para nossa sociedade, para a gente poder entender os aspectos, a realidade, como funciona. No fim das contas, nós percebemos que A Garota Exemplar, ou Gone Girl, ele não é simplesmente sobre um casamento arruinado. E sim, a Gillian Flynn traz toda essa quebra da realidade, de máscaras, de algo que tá ali e aconteceu. E ela mostra como que é essa questão da sociedade impor que você seja perfeita, que os pais demonstram, e como a pessoa, né, a personagem se molda para caber ali naqueles parâmetros, como ela se encaixa naquele momento. Então aqui uma coisa que eu tenho pra falar é que a Amy Dunne, ela é uma das vilãs mais enigmáticas que eu já vi, porque no início você tem uma realidade dela e depois você tem uma realidade totalmente diferente e você fica assim, cara, não imaginava que ela seria uma vilã. Pensava que quem ia ser o vilão era o marido, o Nick, e depois acaba que faz essa reviravolta intensa. E aí você fica extremamente assim, meu Deus, não esperava. Mas agora eu quero saber o que você achou. Qual que foi o plot twist que mais te marcou, tanto no filme quanto no livro? Quero que você deixe aqui nos comentários. E caso você tenha indicação de livros, filmes, músicas nessa mesma estética, pode deixar aqui embaixo que eu vou trazer toda essa releitura da minha visão para vocês. Então é isso. Não esquece de deixar seu like se você gostou, de comentar, compartilhar, curtir, seguir nas minhas redes sociais que vão estar no final do vídeo e também vão estar aparecendo aqui embaixo, e aguardar para os próximos vídeos aqui no canal e lá no Instagram, que vão ter vários reels, comentários, indicações para vocês acompanharem. Então é isso, um grande beijo e até o próximo monólogo. Tchau!